Olá, queridos, a paz do Senhor, Pastor Carlisson, passando aqui agora para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Estávamos lá no culto, na nossa congregação, e lá Deus nos deu uma palavra especial para a igreja e gostaríamos de compartilhar com cada um de vocês. Coloquei até o tema caráter do doador. Lucas capítulo 11, verso de número 13. Jesus vai começar, a pedido dos discípulos, vai começar a ensinar acerca da oração conhecida como a oração dominical. Mas Jesus, quando estava ensinando, Jesus conta uma parábola para que os discípulos tivessem uma compreensão melhor acerca da oração. E nessa parábola que Jesus conta, ele vai começar desde o versículo de número 5, que é justamente a parábola do amigo inoportuno. E Jesus vai descrever um pouco sobre essa parábola. E quando Jesus está descrevendo sobre essa parábola, ele vai dizer, disse-lhes também: quem de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegando à minha casa, vindo de viagem, e não tendo que oferecer diante dele. E se ele respondendo disser de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos juntamente comigo estão na cama, não posso levantar-me para dá-los a ti. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-los a ti, por ser seu amigo, há de levantar-se, no entanto, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que for necessário. E aí, justamente nesse momento, Jesus vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, chamai ou batei e abre-se-vos-á. Então Jesus ele vai descrever um pouquinho sobre o caráter do doador e sobre o conteúdo da oração, tá? A oração não é apenas para você, como as pessoas têm dito, que é para você viver, ou para você falar com Deus, ou para você ter em comunhão com Deus. A oração foi deixada por Jesus, não apenas para você falar com Deus, mas para que você busque diante de Deus aquilo que é necessário para a sua vida. Jesus, ele, em determinado momento, ele vai mostrar o caráter nosso como ser humano e o caráter de Deus. Então, o caráter do ser humano, Jesus vai dizer que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, dádivas presentes, momentâneos, presentes que possam satisfazer um pouco só acerca daquilo que eles estão vivendo naquele momento. Mas Jesus ele vai dizer no verso 13: quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando você lê esse texto, você acaba não fazendo uma ligação acerca do real motivo da necessidade da oração na sua vida. A oração não é apenas para que você peça e diga: Senhor, eu quero pão, eu quero vestimenta, eu quero alguma coisa, eu vim achar necessário para a minha vida. Não. A oração, Jesus está ensinando que a oração, ela tem um fim específico. Qual o fim específico? De receber de Deus aquilo que é necessário. De receber de Deus aquilo que é necessário. E o que é necessário? É necessário a comida, é necessário a vestimenta, é necessário o carro, é necessário as coisas da vida. Para nós, seres humanos, é necessário, mas Deus não vê dessa maneira. Até mesmo porque Deus vai falar dizendo que nós não devemos ficar ansiosos com o que comeremos, com o que vestiremos, porque todas essas coisas Deus sabe que nós precisamos. E se Deus dá comida aos pássaros, e nós valemos mais do que qualquer pássaro. Se Deus dá vestimenta à erva do campo, nós valemos mais do que qualquer erva do campo que se veste melhor do que Salomão. Eu quero que você entenda nesse momento que o propósito da oração é justamente te fornecer ou prover aquilo que lhe for necessário.
E Jesus vai mostrar uma coisa que é necessário na nossa vida, como ser humano, como servo de Deus, como alguém que quer ter comunhão com Deus ou que quer buscar esta comunhão com o Senhor. Jesus vai dizer que quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então Jesus está dizendo, baseado nesse texto, que aquilo que é necessário para nós é a presença real do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou explicar melhor. Jesus está dizendo que o que é necessário para nós, o que é que nós devemos pedir em oração, clamar em oração, é a presença real do Espírito dele em nossa vida. Então o caráter do doador, o caráter de Deus, ele não é um caráter maligno, não é um caráter do mal, mas é um caráter do bem. Jesus disse para aquele jovem rico, aleluia, ele disse para aquele jovem rico, como tu me chamas de bom, sendo que o único que é bom é Deus. Se você pegar a sua Bíblia, lá na parábola dos talentos, aquele homem, aquele rapaz, aquele servo que pegou um talento do seu senhor, a Bíblia vai dizer que ele teve uma impressão errada do seu senhor. E qual foi a impressão errada que ele teve? Ele achava, ele entendia que aquele senhor era severo, era uma pessoa ruim, era uma pessoa que realmente não valorizava o trabalho das outras, que estava disposto a fazer aquilo que era ruim. E na verdade, Deus não é dessa maneira. O caráter de Deus está disposto a te dar aquilo que é necessário. E o que é necessário para mim, para você que servimos a Deus? É a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Você precisa desejar isso, você precisa orar por isso, você precisa parar, aleluia, de pedir aquilo que verdadeiramente não é necessário. E o que não é necessário não é urgente na sua vida. Aquilo que não é necessário, Deus, Ele vai te fornecer de maneiras extras, de outros tipos, Deus vai te fornecer. Mas aquilo que é necessário, Ele deixou a oração para que você lance mão dela, para que você peça aquilo que é necessário. E o que é necessário? Jesus disse, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a todos aqueles que o pedirem. Louvado seja Deus. Então, Deus, para os seus filhos, Ele não é como nós, que apesar de nós sermos maus, mas nós presenteamos os nossos filhos. Nós damos coisas boas para os nossos filhos. Então Deus, o caráter de Deus faz com que Deus, Ele forneça para você aquilo que é necessário, aquilo que vai prover verdadeiramente tudo que você precisa, tudo que é necessário na tua vida, o teu crescimento, a tua prosperidade, o teu amadurecimento na fé. Deus te dará fé segundo esta palavra. Deus, segundo a palavra, segundo o que Jesus nos ensina, no verso de número 8, acerca do amigo, aleluia, que está importunando o outro, ele diz que por causa da sua importunação, aleluia, se ele não te der, se ele não levantar, por causa da tua importunação, a Bíblia diz que ele lhe dará tudo o que for necessário. Quero que você pare agora. Pense comigo. Aleluia, se você tiver, aleluia, alimento na sua mesa, o alimento vai voltar a ter, aleluia, a haver necessidade de você ter novamente o alimento. Você almoça, você janta, você se alimenta no dia de hoje, amanhã vai ter que ter novamente isso, e Deus sabe disso, e Deus vai te dar isso. Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a tua dispensa, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar toda a tua vida em todos os sentidos. Mas eu quero te dizer que Deus, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer na tua vida, a tua vida precisa estar sendo guiada pela pessoa do Espírito Santo. Então, se tu não abrir o teu coração hoje, se tu não clamar a Deus hoje, para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade na tua vida, você vai usar a oração para aquilo que não é verdadeiramente necessário na tua vida. Pois Deus já sabe do que você precisa.
Você não precisa dizer que você precisa de pão para comer, porque Deus sabe que você precisa. A Bíblia diz que você não precisa dizer para Deus, eu preciso de vestimenta. Eu não posso ficar ansioso por aquilo que eu vou vestir, por aquilo que eu vou comer. Deus sabe que eu vou ter necessidade. Deus sabe que eu preciso disso, então Ele vai me dar tudo isso. Mas eu quero que você pare e perceba que aquilo que é necessário, urgente, que você precisa buscar com todas as suas forças, com toda a dedicação, com todo amor, com todo o prazer do teu coração, em oração, é clamar a Deus para que Deus te dê o Espírito Santo, para que Ele te encha com o Espírito Santo, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que aconteça na tua vida o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele escreve Gálatas capítulo 2, quando ele vai dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo neste corpo, eu vivo para a glória do Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso só acontecerá se for pela manifestação do Espírito de Deus na tua vida. Então hoje, em nome de Jesus, pare aí o que você está fazendo, comece a clamar ao Senhor, comece a pedir a Deus, para que Deus possa te encher da graça, do poder, da unção do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é a chave para podermos viver uma vida que agrada a Deus de verdade. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque não possui o Espírito Santo. E elas devem ser compreendidas de forma espiritual. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas bem, porque discerne espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 de 1 Coríntios, aleluia, verso 15, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então quem que pode viver sem ter a mente de Cristo? Quem pode viver para agradar a Deus se não tiver a mente de Cristo? Então abra o teu coração, eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua história, eu quero profetizar sobre a tua vida que a presença do Espírito Santo vai ser real, poderosa, infalível na tua vida, e Deus estará confirmando essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja contigo nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, no nome de Jesus.